Olá, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Ótimo sábado, ótimo sábado. A gente tentou aqui fazer uma transmissão ao vivo, tanto para o Instagram quanto para o YouTube, usando dois sistemas diferentes para a gente não ter que logar tudo junto, mas não deu certo. Então a gente vai fazer apenas por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Ótimo sábado, mais um sábado maravilhoso para todos nós. Bom dia, doutor Taylor. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu colocar aqui o nosso assunto de hoje. A gente vai conversar sobre contagem de prazos no juizado especial civil. Vai ser um assunto bem legal. Parece ser um tema bem simples, mas é um tema bastante complexo, que tem várias peculiaridades. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Joaquim, bom dia. Joaquim, bom dia. Já vou dado de hoje para a gente iniciar a nossa live. Bom dia, Marcelo. Bom Ei, Suelen, dia. tudo bom? Olha, não consegui voltar lá no StreamYard, tá dando erro. Falei, a gente tentou aqui fazer a transmissão ao vivo, tanto do YouTube quanto do Instagram, mas acabou que deu um erro que a gente não quis logar nas mesmas plataformas. Mas aqui a gente vai dar Isso. um jeito depois, né? Depois sempre vai para Dá, o dá. YouTube quando a gente finaliza aqui. Uhum, é isso Engraçado, mesmo. Marcelo, que antes de eu te apresentar, ontem eu estava conversando com o Joaquim, lembra dele, da FDV? Lembro, lógico que lembro. Tá aqui, inclusive, ó, tá falando com a gente aqui. Aí ele falou assim: caramba, Suelen, Marcelo, quanto tempo! E isso da internet é muito legal, né? Porque a gente tem o Sim, prazer de rever pessoas que a gente já não via há tanto tempo, né? sim. Eu tô Bom, um gente, pouquinho distante de vocês. Eu tô só a 1.190 quilômetros. aí eu vou falar disso agora. Olha como que a internet é legal, né? Esses encontros estão sendo incríveis. Pessoal, para quem está chegando, bom dia. Para quem não consegue ficar no horário, não tem problema. A live vai ficar salva. Doutor Raul, todo sábado está aqui. Um grande beijo, doutor Raul, de verdade. Fico muito feliz, viu? Porque todas as vezes que eu começo assim, ai, gente, será que as pessoas vão entrar hoje? Será que hoje vai ter gente? E sempre tem. E depois a gente vê que a visualização é bem legal também. Então, eu queria agradecer todos de verdade. Bom, o Marcelo, ele é um egresso da FDV também. A gente se formou em tempos. Acho que você se formou um ano antes, não foi, Marcelo? Não, nós somos o mesmo ano. Mesmo Nós ano? somos. É, você era da Mesmo turma da 2010, manhã né? e eu era isso, eu era da turma da Isso, noite. isso aí. Isso aí, verdade. Então, somos ambos egressos da FDV, junto com o Joaquim. Tive o prazer de conhecer o Marcelo na FDV. A gente se falou outras vezes. Hoje de manhã a gente estava falando, né, de um e-mail que a gente trocou em 2016. Muito Isso. legal isso. O Marcelo, ele é formado em Direito também na FDV, como eu disse, um egresso de lá. Mestre em Processo Civil pela UFES. E hoje é professor universitário na Universidade Estadual de Minas Gerais, UEM. Como é que se pronuncia, Marcelo? É Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Eu Do estou na estado, unidade UENG. de Ituiutaba, que é no Triângulo Mineiro. Ela fica aproximadamente 130 a 140 quilômetros de Uberlândia, que é um dos polos que as pessoas conhecem. Tem aeroporto. Ah, a gente também tem aqui, tá? Não fale do nosso aeroporto. Não, é verdade. Não, o de Vitória melhorou muito, vai. Não vem falar Muito, isso, não. muito. Agora, o de Uberlândia é similar ao aeroporto anterior do Espírito Santo. Mas Ah, é bom, não é é ruim, não. bom, né? Legal. Então, Marcelo, estou muito feliz de receber você aqui. Para mim é uma felicidade muito grande também receber um processualista, uma pessoa que conhece a forma, que sabe da importância do processo, mas que também entende como ele é um facilitador. E quando a gente fala de juizado especial, com muito mais razão. Então, agora eu quero que você se apresente para as pessoas, que você fale um pouco da sua trajetória, para a gente começar o nosso bate-papo, que tem bastante tópico, bastante assunto e ficou incrível, tá? Os nossos tópicos. Não é por nada, não, Sim, mas sim. ficou fantástico. Bom, gente, um bom dia a todos. Eu sei que é complicado num sábado pela manhã todo mundo está aqui, mas eu acho que esse horário está ótimo, 10 horas da manhã. Acho que todo mundo já acordou, né? Pelo menos eu acho. Meu nome é Marcelo, eu sou professor, como a Suelen me apresentou, da Universidade do Estado de Minas Gerais. A gente tomou posse nesse ano, em março. Tem até um professor nosso aqui, o professor Lucas, que acabou de entrar na live. Nós somos em 15 professores efetivos, nós ainda temos designados aqui no curso de Direito. Foi o primeiro concurso
de efetivos professores do curso de Direito para a universidade. Eu antes, durante 8 anos e pouco, eu fui assessor do Ministério Público Federal aí no Espírito Santo. Passei desde a área civil durante 5 anos e 3 anos aproximadamente na área penal. Então, assim, a gente tem uma certa experiência. Já dei aula em universidade, na verdade, dei em faculdades, né? Universidade agora eu estou dando. Já dei aula em faculdades particulares aí no Espírito Santo. Comecei desde engatinhando como professor assistente, depois me tornei professor de disciplina mesmo, de direito processual, nas faculdades que ministrei. E aí, assim, foi um prazer o convite que a Suelen me propôs para trabalhar esse tema, principalmente porque é a minha área de formação, a área do direito processual, e as discussões eu falo para os meus alunos da graduação aqui, porque a gente nesse período remoto, dando aula online, eu falo para eles, gente, aprendam processo civil, não tomem o processo civil como mais uma obrigação, tomem o processo civil como um instrumento importante para a formação de vocês. Quem não sabe processo civil patina, e não só patina, como traz muitos problemas para os clientes. É verdade. É o operacional, né, Marcelo? E é importante, mas sabe o que eu acho legal também? Que eu vejo, né? As nossas falas se aproximam muito, porque é uma fala de aproximação do direito com a realidade. Né? A gente sabe que existem inúmeras teses jurídicas complexas, como deve ser, no direito tudo depende, mas eu acho que a aproximação, explicar de uma maneira que todo mundo consiga entender e faça sentido, é importante. E aí, ó, eu queria aqui aproveitar um momento. Tainá acabou de entrar. Queria te Tainá, agradecer. É uma convidada ilustre que vai estar aqui com a gente daqui a 2 sábados. Vai conversar sobre um assunto incrível, sobre inteligência artificial. Vamos ou não vamos ser substituídos por robô, gente? É verdade isso? Eu não tenho medo disso não, tá? Eu acho que a tecnologia é uma grande aliada. Olha aqui, né? Eu estou em Vitória, Marcelo em Minas Gerais, a gente está batendo esse papo. A gente tem por que ter medo. E Tainá, com muita propriedade, vai falar sobre isso. Fico muito feliz, viu? Foi indicação de Marcelo, uma pessoa muito competente. E vamos para o nosso bate-papo, Marcelo? vamos com certeza. Tem muita coisa para Marcelo, conversar. muita coisa. Primeira coisa, a gente fala de contagem de prazo no juizado especial civil. Muitas pessoas perguntaram, eu recebi algumas mensagens falando assim, Suelen, mas por que diferenciar? Por que eu preciso falar da contagem do prazo no juizado especial? Por que eu não falo num todo? Bom, já começo explicando por uma série de razões. Primeiro que a gente está falando de um microsistema, e como a gente viu na live do Mazei, existe uma discussão, uma bateção de cabeça entre a doutrina e jurisprudência muito grande se aplica o novo CPC ou se não aplica integralmente no juizado especial civil, justamente porque ele tem uma legislação própria, é um microsistema, então tem muitas coisas que não se aplicam, como tem tantas outras que se aplicam. E também por uma questão muito relevante. Aí em Minas, Marcelo, eu não sei se o judiciário ele é todo eletrônico. Mas aqui a gente tem, eu acho que 90% ainda é físico. Então existe essa diferenciação muito grande, inclusive no âmbito do juizado especial, e a contagem também é diferente, né? A gente vai conversar sobre isso, quando o processo é eletrônico e quando o processo é físico. Então, primeira coisa, Marcelo, juizado especial civil, já bateu o martelo? A contagem é em dias úteis? Todo mundo pode dormir tranquilo ou vai dormir com esse barulho? Vamos lá, que você me perguntou em relação ao judiciário aqui. Está começando, na verdade, a informatização de tudo. Na verdade, ainda tem muito processo físico. E nesse momento de pandemia, inclusive, alguns questionamentos são exatamente por conta da dificuldade de tramitação desses processos, porque realmente a dificuldade que nós temos por conta da questão do distanciamento social do processo ir à frente, entendeu? Eu, inclusive, tenho alguns questionamentos em relação a alguns atos processuais serem praticados de forma eletrônica, apesar de eu saber que o eletrônico é a tendência, mas eu tenho, inclusive, alguns escritos já sobre isso, inclusive quanto à audiência de instrução e julgamento, o sistema do CNJ, como ele o formato dele, se preservaria ou não a questão da defesa das partes, enfim, mas isso é um papo para um outro momento. Mas em relação aos prazos em dias úteis, sim, assim, pelo menos a lei diz que sim. A lei me diz desde 2018
que os prazos, eles são, sim, em dias úteis. Antes de 2018, nós tínhamos uma discussão. Eu lembro que, à época, eu ainda assessor no Ministério Público Federal, quando o CPC entrou em vigor em 2015, na verdade, o CPC de 2015, mas entrou em vigor em 2016. 2016, isso. Nós tivemos um ano de vacácio aí. Havia uma grande discussão em relação aos juizados especiais. Existiam juizados especiais, eu atuava na área federal, então existiam juizados especiais federais que adotavam, existiam juizados especiais federais que não adotavam à época, e realmente essa discussão ela prevaleceu, ficou durante um bom tempo. Só que hoje, pelo menos a lei de 2018, a lei 13728 de 2018, já deixou expressamente que, no artigo 12A da lei dos juizados especiais, na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, pelo menos a lei diz que está sedimentado. A gente sabe que em alguns juizados a gente ainda tem uma certa resistência, apesar da lei dizer. Por que eu falo da resistência, gente? Porque nós sabemos que ao redor do Brasil existem juizados e existem varas em que os juízes têm o seu CPC próprio. Eu ia Então, falar isso agora, Marcelo. então, assim, a adaptação a gente ainda tem que brigar um pouquinho para demonstrar, porque muitos questionam que a Lei 9.099, ela, de certa forma, seria contraditória em relação aos dias úteis. Mas não, já bateu o martelo, tá certo. E eu acho, assim, grande Mazei falando aí, Eu ia falar agora, a grande live do Mazei, Mazei seja bem-vindo, foi professor. perfeita para demonstrar. O Mazei, ele muito me ensinou, assim, nos escritos dele, e até o Mazei foi da parte da minha banca de mestrado, e assim, aprendi muito, fez o prefácio do meu livro, tenho muito a agradecer ao Mazei por toda a minha formação em Direito Processual Civil na UFES, entendeu? Então, assim, não tem o que falar, é em dias úteis e pronto. Verdade. Eu lembro também, Marcelo, dessa época, 2017, 2018, que o FONAGE, com os enunciados, já estava fazendo um movimento para que isso fosse sedimentado, para que isso fosse unânime, mas a gente ainda, eu lembro que a gente, como advogada, a gente ficava se falando o tempo todo, gente, no juizado tal, como é que está sendo a contagem? No juizado, e isso é péssimo. E aí a importância do procedimento, né, do processo em si, que é a unificação dos atos, que é a unificação dos procedimentos, e isso dá segurança jurídica. Porque olha a insegurança jurídica de eu contar o prazo e o juizado em dias corridos e outro em dias úteis. Eu lembro que até sair o artigo 12A, eu contava tudo em dias corridos. Eu não corri o risco. Uhum, Porque eu falei assim, uhum, bom, eu não vou correr esse risco e perder o prazo, né? Porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer sim. na vida do advogado é perder o prazo. A gente sonha, você nem dorme, você tá dormindo, você fala, meu Deus, aquele prazo, você vai conferir o prazo. Né? Então é muito importante. Então, exatamente isso que você falou, foi sedimentado com a inclusão do artigo 12A. Quer fazer mais alguma observação em Não, relação a sim, é isso? porque, na verdade, o que você falou a respeito de antes do 12A, o Fórum Permanente dos Processualistas Cíveis, que nós nos reuníamos e tudo, já vínhamos debatendo isso, já tinha o enunciado 415, o enunciado 416, já tinha o enunciado também 19 das jornadas, que falava que os prazos em dias úteis previstos no 219 do CPC aplica-se também aos procedimentos regidos pela Lei 9.099. Havia uma resistência, a meu ver, de forma desnecessária, entendeu? Porque quando você resiste a essas mudanças, você não se preocupa, no final das contas, com o jurisdicionado, porque, na verdade, o juizado especial, a gente precisa de ficar bem focado nisso, ele é regido por informalidade, por oralidade, por simplicidade. Então, como que você vai... E se a pessoa for com jus postulante, Suelen? Se a Perdeu o pessoa não. prazo porque você contou em dias corridos, era outro. Pois Contou em é. dias úteis, era corrido. Não dá, né? É difícil até para você explicar para a pessoa o que é o jus postulante. Aí a pessoa tá lá, ela não sabe o que fazer. E aí, tipo, perdeu o prazo, paciência, vou cortar aqui, é menos um processo? Não, a gente Você sabe precisa que de. essa do jus postulante é uma discussão muito interessante também? Porque, olha, eu acho que vai ser revisto em pouco tempo, minha opinião.
A gente precisa Mas de aí é tomar para outra cuidado. live, Sim, sim, com porque é certeza. um tema bem complexo. E Sim. eu queria fazer uma observação dentro do que você falou, Marcelo, que eu e Mazei conversamos muito sobre isso antes da live com ele, que é o seguinte: nós temos as legislações, né? Nós temos a doutrina, nós temos jurisprudência, mas a gente tem os enunciados. E nós, às vezes, como advocacia, a gente acaba se esquecendo dos enunciados, mas eles são muito importantes para a interpretação. E especialmente, eu acho que o FONAGE, quando a gente fala de juizado especial, todo mundo já conhece, todo mundo já busca, todo mundo já sabe. Mas quando a gente fala do Fórum de Processualistas, as pessoas não têm o hábito de recorrer. E lá tem inúmeros enunciados falando de interpretação do juizado especial civil. Quando eu e o Mazei a gente estava montando os tópicos, eram tantos que foi difícil para escolher. Porque tem muitos enunciados que falam de juizado. Doutor Cleilton, bom dia, entrando. Rafael Martins, de São Mateus, Vanessa. E aí, Marcelo, eu queria pegar um gancho no que você falou também, que é o Uhum. seguinte: juizado especial, a gente fala sempre de oralidade, simplicidade e informalidade. Quando a gente fala sobre informalidade, eu sempre falo assim, gente, não significa que é bagunça, não. A informalidade, ela apenas garante ao magistrado, ao gestor daquele juizado, daquele juízo, que ele adeque o rito à necessidade e à complexidade daquelas demandas ali. Porque a gente tem vários tipos de juizado. A gente tem juizados especiais, especialistas em áreas, né, específicas, como da telefonia e trânsito aqui, não sei como é em Minas, e a gente tem os outros mais gerais. Então, isso é importante e isso vai repercutir, né, a oralidade, simplicidade e informalidade, e todos os outros tópicos que a gente vai conversar agora, Exato. iniciando pela contestação, né? Eu quero que você fale um pouco da contestação para a gente no juizado especial civil, e aí depois eu faço as minhas observações. Pode ficar à vontade. Vamos lá, gente. Para aqueles, não sei, existem alunos também entrando aí. A Vanessa é minha aluna aqui na UENG. Que legal. E aí, o que que acontece? A contestação em regra, que nós sabemos, uma das respostas do réu com o objetivo de quê? De se manifestar em relação àquele pedido do autor, né? Para se manifestar ao que está sendo questionado em relação a ele. É na... Perfeito, Mazei falando aqui, ó, só te interromper, desculpa, Marcelo. Aham. Uhum. Simplificado não é bagunçado, É exatamente. isso aí, é exatamente isso. A grande diferença entre formalismo valorativo e formalismo, vamos assim dizer. Você não vai exagerar na forma, mas na verdade, ao mesmo tempo, você não vai achar que, ah, não, tá tudo certo. Você vai chegar ali na frente do fórum, vai pegar o megafone e vai ficar gritando ali e o juiz vai te ouvir. Não, existe a forma. Não é à toa que você passa 5 anos sentado numa cadeira estudando direito. Se fosse assim, qualquer pessoa sabia. Então, assim, você aprende a forma, existe um rito a ser seguido, entendeu? Então, Verdade. assim, o, o processo, ele é ritualístico, querendo ou não, ele é. Mas em relação à contestação que eu estava dizendo, uma das respostas do réu na questão da contestação, nós sabemos como regra que essa contestação ela é apresentada no âmbito do rito comum, né? Ele, na verdade, ele é em 15 dias úteis. Mas no âmbito do juizado, gente, não. No âmbito do juizado está bem claro. A Lei 9.099 vai dizer que ela é de forma oral ou por escrito, mas é em audiência. E esse oral e por escrito, gente, muita gente fala, vou fazer uma contestação oral em audiência. Tem muito advogado que a gente observa aí que não vai preparado para audiência e quer fazer uma sustentação contrapondo os argumentos em audiência, uma sustentação da própria cabeça. Não, advogado, que advogado ele tem que estar bem preparado. E nós temos, dentre os princípios do direito processual civil, a necessidade do ônus da impugnação especificada. Ou seja, eu preciso refutar os argumentos da parte contrária. Ah, Marcelo, e se eu não refutar os argumentos de uma maneira adequada? Qual que é a consequência lógica? Em relação àquele tópico específico, a matéria se tornou incontroversa. E se a matéria se tornou incontroversa, gente, você confirmou o que a parte autora está falando. E aí, acontece o quê? Esquece, você perdeu. Então você tem que saber que Verdade. você tem que refutar todos os argumentos e você deixar para não se preparar e levar, vou fazer da minha cabeça. Não, leva pelo menos algo por escrito. Leva ali bonitinho para você dar a oportunidade até mesmo da parte contrária, quando trouxer seus argumentos, ela poder, a depender das circunstâncias, e a gente vai falar daqui a pouquinho no nosso tópico, a questão de réplica, se tem ou não tem,
a gente precisar de atribuir para ele saber, tá, por que você não está concordando? Quais são os seus argumentos, então, em relação a isso? Verdade. Eu estou aqui olhando para o lado, porque eu estou procurando aqui, tem um enunciado do Fórum de Processualistas que fala sobre a aplicação do 334, que é a contagem de prazo para contestação do CPC, que não se aplica ao 9.099. Eu vou tentar... Achei. Achou? 509. Olha só o que fala o enunciado 509 do Fórum de Processualistas. Sem prejuízo da adoção de técnicas de conciliação ou mediação, não se aplica no âmbito do juizado especial os prazos previstos no artigo 334. E aí, cai como uma luva exatamente nisso que você falou. Você tem que ir preparado para a audiência, porque na audiência do juizado especial tudo pode acontecer. Sim. Tudo pode acontecer. Porque ela pode ser convertida em una, ela pode ser convertida em diligência, se as partes estiverem ali pela simplicidade e oralidade, pode adiantar para ouvir. Então, tudo pode acontecer e a gente tem que ir preparado. Às vezes, a gente tem um mau costume, Marcelo, não sei se você concorda, de falar assim, eu já tentei acordo com essa parte antes, ela não quis, não vou preparado para isso. Tudo pode acontecer. Porque, às vezes, a gente tem alguns magistrados que têm um espírito mais conciliador que outros, né? Sim. Assim como advogados e advogadas também. Então, Sim. eles conseguem, na audiência... Às vezes uma situação que é totalmente incontroversa, cada um tem, né? São dois pedidos contrapostos, não inicial e contestação, né? E consegue fazer um acordo e você não está preparado para aquilo. Então, no juizado, tudo pode acontecer. E aí eu gostaria de acrescentar no que você falou os enunciados do FONAGE, né? Que é o 10 e o 11, que fala que a contestação pode ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento. E isso que você falou é muito importante. Ela pode ser apresentada de maneira oral, mas se ela for escrita, você não pode apresentar na audiência de instrução. É até. E isso eu já vi várias pessoas, acontecendo com vários colegas, de falar, chegar com pendrive, aqui ó, de chegar com pendrive, isso aqui é o token, de chegar com pendrive na audiência de instrução e julgamento, excelência, vou juntar a contestação. Não, é até a audiência, não é inclusive na audiência. Então, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, você precisa juntar antes. Na audiência, ela precisa ser oral. E o grande problema é que, às vezes, você pode se deparar com uma inicial gigantesca. Exato. Né? E como que você vai contrapor? Porque, na verdade, por mais que a gente saiba que a gente tem que ser direto, objetivo, porque, infelizmente, na prática, nem todo mundo tem condições de, quando vai apreciar o caso, ler fundamento jurídico, né? A gente sabe que, grosso modo, o magistrado, quando vai apreciar a nossa petição, ele vai se ater aos fatos, vai se ater ao que a gente chama de causa de pedir remota, né? E aí, nesse caso específico, se você ficar floreando demais a sua petição, você pode ter que, na verdade, você não sabe o que está acontecendo no meio daquele processo. De repente, alguém solta uma pimentinha ali no meio da fundamentação jurídica e você fica desesperado e você não teve condições de ver, dançou. Perfeito. O que você está falando, eu fiz uma live sobre visual law, né, legal design. Isso da gente trazer as informações, as provas, as imagens para dentro do processo. Porque o processo de convencimento, ele é do endereçamento até a assinatura. E os fatos é o que tem de mais importante. Na live da semana passada, com o juiz federal Marcelo Rosado, ele falou exatamente sobre isso. Suelen, o direito eu sei, a jurisprudência eu sei, se não for algo muito recente que você queira uma interpretação diferente, eu sei, a lei também. Agora, a única coisa que eu não sei são os fatos. Exato. Então, o doutor Marcelo Rosado, inclusive, demais. Ele é um dos mais competentes. Eu tenho assim, na época que eu estava assessor, eu visualizava as decisões do doutor Marcelo e a gente observa que são ótimas. Rendo os mesmos elogios. Isso, elas são objetivas, ele vai no foco do que está sendo falado, ele não fica floreando e tudo. E não é aquela pessoa que inventa de doutrinar nas suas decisões, é aquela pessoa que está se atendo de fato ao que está sendo discutido nos autos. Verdade. Mandar um abraço aqui, Eric entrou, advogada querida, Rodrigo, sócio da Tajuri, sejam todos muito bem-vindos. E aí, Marcelo, tem várias pessoas que falam assim, ok, já entendi. Inicial tem que ser bem feita, os princípios, oralidade, simplicidade, informalidade, contestação oral e escrita, se escrita até audiência de instrução e julgamento, ou seja, não posso juntar escrito ou pendrive
na audiência, na IJ, tem que ser com antecedência ou através do princípio da oralidade. E aí, uma das grandes dúvidas que as pessoas têm é: cabe réplica e manifestação no juizado ou não cabe? Porque muitas vezes, quando a parte apresenta contestação, a gente recebe a seguinte intimação: manifeste sobre a contestação. Aí as pessoas ficam: então cabe réplica se eu estou me manifestando? Aí eu falo assim: não necessariamente, não é réplica, é uma manifestação. E aí eu quero que você fale sobre isso e depois eu vou dar a minha opinião. Beleza, vamos lá. Na verdade, se nós observamos a Lei 9.099 de 95, não tem nenhum dispositivo legal que consta lá a existência de uma réplica. Então, na verdade, o que está ali é exatamente o que você falou, é uma manifestação e mais. A meu ver, essa manifestação, quando observada, ela segue o princípio da cooperação, ela segue o princípio do contraditório, da ampla defesa, a primazia do julgamento de mérito, que são princípios lá do processo civil que vão se aplicar aqui. O magistrado ele não tem condições, se ele tem uma dúvida, ele não tem condições de apreciar aqueles autos sem que haja uma manifestação da parte contrária. Então, eu preciso sim abrir para que ele se manifeste. É um dever, né? O dever de cooperação que é aplicável não só às partes, mas também ao magistrado. E o Mazei, em uma das palestras que a gente fez na época que eu convidei ele para ir na faculdade que eu dava aula, ele fez uma defesa que até hoje eu replico para os meus alunos, no que se refere a esse dever de cooperação do magistrado, que o dever de cooperação ele é muito mais amplo. O Mazei chegou a falar naquela palestra que se o magistrado vinha decidindo num determinado sentido e de repente ele vai em outro, ele deveria fundamentar por que ele está mudando o seu posicionamento. Então, a cooperação é no processo, né? Então é de todas isso. as partes que compõem o processo, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu preciso de abrir em alguns momentos, o magistrado vai ter que abrir, e aí é uma discussão, se alguns juizados vão abrir, outros não vão abrir. Não sei muito como está aqui, porque eu cheguei aqui com 1 mês e meio, veio a pandemia. Então, assim, por mais que eu seja hoje coordenador do Núcleo de Prática Jurídica aqui da universidade, eu não sei como está essa questão dos juizados especiais. Mas a gente tem que observar que em alguns lugares do Brasil a gente tem notícia de que não se abre réplica em hipótese alguma para manifestação, outra se abre, e aí qual o prazo? Eu vou abrir na própria audiência? Eu vou abrir em 15 dias? Eu vou puxar lá do CPC e vou trazer os 15 dias úteis para cá? E aí, na verdade, isso não está totalmente sedimentado. A gente vê que isso acontece em vários sentidos, em vários juizados que a gente tem ciência ao redor do Brasil todo. Verdade. Sabe o que eu faço, Marcelo? Eu faço o seguinte... aqui a gente usa o DataJury, né, que é um software jurídico, então todos os dias eu recebo e-mails com os andamentos dos processos do dia anterior, todos os dias. Então, por exemplo, todos os processos que teve andamento ontem, eu recebo e-mail hoje. Então eu consigo me antecipar a todas as intimações, se eu quiser. E aí, o que eu faço? Em todos os casos, teve contestação, eu não espero ninguém me intimar, não. Eu vou lá e faço uma manifestação. Apresentar a manifestação contra a contestação. Porque tem pessoas que falam, olha, você só pode se manifestar sobre preliminares, porque são prejudiciais ao mérito. Ou então, não, você só pode se manifestar contra os documentos juntados. Tem várias discussões justamente porque não existe a réplica, né? O instituto da réplica. Mas eu não fico esperando, não, porque na dúvida já leu. Na dúvida, tá lá, na dúvida já leu, na dúvida Sim. Eu já me manifestei. Então, o juizado, eu acho que quando a gente fala de oralidade, celeridade, a gente também está falando disso. Você viu algum documento, viu alguma coisa, não fica esperando a intimação, não. Se adianta. Você está adiantando o seu processo também. Né? Você está adiantando o fim daquele processo também e a percepção e o convencimento do magistrado. Afinal, o processo é para isso, né? É para convencê-lo ao julgamento, né? Com certeza. E aí, na contestação, muitas vezes, Marcelo, a gente vê algo também que é inerente ao juizado especial, que é o pedido contraposto, né? Lá no procedimento comum a gente fala de reconvenção, aqui no juizado também tem uma nomenclatura especial, diferente, e eu queria que você falasse um pouco, no final das contas, eu posso entender que é a mesma coisa, que o pedido contraposto é a reconvenção? Vamos lá. Realmente isso até para nós professores de Direito Processual Civil, quando nós explicamos a matéria, os alunos falam, professor, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa.
Não é a mesma Perfeito. coisa. Se fosse, se chamaria recomenção. Exato, não existia motivo para a gente criar um outro nome. Ah, não, mas o juizado é mais bonito aqui, é lindo eu falar pedido contraposto. Não. Na verdade, a gente precisa. Como ele é simples, o juizado especial, e a gente tem que observar que o juizado especial ele é uma alternativa. Na verdade, ele não é algo obrigatório, com exceção de algumas questões que envolvem o juizado especial federal, né? Que tem aquela questão dos 60 salários mínimos, Sim. com ou sem advogado, por conta de competências absolutas para determinadas matérias. No juizado especial civil é 20, 40 salários mínimos, sem ou com advogado. E a gente para pensar aqui o seguinte, pedido contraposto, gente, você imagina se eu começar a inovar no meu pedido contraposto, trazer fatos novos, etc. Não faz sentido eu trazer isso aqui. Se eu quero algo rápido, algo célere, eu quero que isso resolva agora, nesse momento. Se eu quisesse discutir isso um pouco mais, se eu quisesse um procedimento mais exaustivo, mais exauriente, vamos assim dizer, eu não precisaria de ter juizado especial, eu ia para a vara comum. Eu já ajuizava na minha vara comum. Então, a reconvenção eu posso inovar. Na reconvenção eu posso trazer fatos novos, situações novas. No pedido contraposto, não. No pedido contraposto, eu vou trazer, sim, vou questionar as questões que envolvem os mesmos fatos. A circunstância fática que está por trás do pedido, que está por trás daquela demanda, ela continua sendo a mesma, são os mesmos fatos. Se eu quiser questionar alguma coisa na vara comum, vai ter reconvenção. Na reconvenção eu inovo, na reconvenção é uma outra ação, né? A reconvenção é uma outra ação, eu sigo os requisitos da petição inicial, eu tenho toda uma situação, é uma nova lide, é uma nova demanda ocorrendo, entendeu? Então, assim, há diferença sim. Nos juizados especiais não tem reconvenção, nos juizados especiais existe o pedido contraposto, que vai envolver os mesmos fatos, certo? E aí, em resumo, Marcelo, eu posso falar assim que o pedido contraposto é, por exemplo, você ajuizou uma ação contra mim. E Uhum, aí, Suelen me deve. E aí uhum. eu falo assim, excelência, não é verdade. Tanto não devo que quem me deve é ele. Basicamente isso. Acho que travou um pouquinho. Vai, Porque na voltou. verdade eu não posso falar, de repente, voltou. Eu não posso dizer que ele que me deve e me deve por tais motivos. Ou então, assim, eu começar a inovar demais, eu torno, volto a falar a frase que o Mazei falou agora há pouco, eu vou tornar o processo uma bagunça. É bagunçado se eu começar a fazer isso dentro do juizado especial. Verdade. Tem uma técnica que as pessoas costumam usar bastante, que eu já vi, que é o seguinte: quando a contestação ou o pedido contraposto se torna extremamente complexo, porque você precisa realmente iniciar um outro processo, porque contestar é diferente de ajuizar uma nova ação, né? Sim. É bem diferente, porque tem gente que traz a contestação como se fosse uma nova petição inicial. Eu falei assim, meu amigo, calma. Porque aí, na hora de julgar, vira uma bagunça, porque o juiz ele só tem como julgar o que você está refutando da inicial, não o que Exato. você está pedindo, inovando e tudo mais. E aí tem uma questão muito relevante de técnicas também, que o que eu vejo muitas pessoas fazendo? Contesta e ajuiza uma ação declaratória e pede suspensão da outra ação porque vai interferir no julgamento. Porque aí Pode lá você tem acontecer. tanta coisa para discutir que às vezes é interessante desmembrar. E isso o Mazei falou brilhantemente, que é o seguinte: há uma discussão muito grande de uma jurisprudência nova do Distrito Federal, nova assim, né, 2018, 2019, que fala que que o magistrado do juizado especial pode extinguir a causa por conexão com o processo na vara civil. Eu acho bem absurda, tá? Meu posicionamento acho bem absurdo. Principalmente quando são questões que não se conflitam. Quando não se Aham. conflitam. E o Mazei falou claramente sobre isso, né? E exatamente isso que você está falando aqui. A importância do procedimento ser um aliado, para não virar bagunça. Se lá a discussão é outra, não existe conexão a ponto de eu falar, de definir a prevenção porque tem uma outra, simplesmente porque tem outra ação ajuizada. Né? E eu acho que o pedido contraposto ele vai bem de encontro a isso. Assim, tenha calma. Se além de contestar, você precisa informar mais alguma coisa e na verdade não é assim, vamos para o pedido contraposto. Mas se você precisa gastar mais tempo, mais lauda, mais papel, talvez não seja tão interessante. E aí vai muito da estratégia do processo, né, Marcelo? Que E também aí, cabe é, estratégia no juizado, né? eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, em determinado momento, Suelen, você está ali para questionar o que a pessoa está trazendo, entendeu, na petição. Então, eu acho que, às vezes, o advogado ele peca um pouco por falar demais,
entendeu? Eu tenho um pouco dessa impressão em relação ao assunto. Porque eu acho assim, ao invés de você falar, cara, se os teus argumentos de repente conseguem chegar ali, pô, eu tenho que refutar todos os argumentos, beleza. Mas se os seus argumentos já conseguem, de alguma forma, acabar com aquele processo, para de falar demais, para de querer inovar, se atenha ao que está ali. Falou A, eu vou responder o que em relação ao A. Falou B, eu vou responder em relação a B. Não falei de A e daqui a pouquinho C, D, E, eu estou trazendo e eu começo a fazer o processo se prolongar demais em assuntos que não tem nada, absolutamente nada a ver com aquele processo. Verdade. O teu argumento... Desculpa, pode falar. Não, desculpa eu. Na verdade, o teu argumento tem que ser em relação ao que a obrigação de questionar, a obrigação é de quem está entrando com a ação. O ônus da prova ali naquele caso é do autor. Ele traga a situação, você vai refutar o que ele está falando. É verdade. Nas minhas contestações, sabe o que eu faço? Todos os tópicos são os tópicos da inicial. Para ficar bem claro para o magistrado qual é o meu fundamento para aquele tópico trazido pelo autor. Porque isso também a gente sempre tem que ter, eu pelo menos, eu sou muito visual, então eu prezo muito pela simetria das informações. Então, por exemplo, ele está falando, o autor entrou e está falando, o juizado é competente. Eu já sei que tem alguma jurisprudência, alguma coisa ali falando que aquilo não deveria estar ali. Exato. Então eu vou lá, o tópico da competência do juizado especial, e aí eu faço o meu. 2 do dano moral. Para o juiz também ter uma simetria e ele ver exatamente como eu estou refutando aquele argumento específico. Porque senão fica difícil para as pessoas entenderem. E eu sempre falo, Marcelo, a gente precisa facilitar o entendimento de quem a gente quer convencer. Imagina, Marcelo, eu quero te convencer, a gente fez os tópicos aqui, eu quero te convencer que a contagem não é da maneira como você falou, que é da maneira que eu penso. Eu preciso entregar aquilo de bandeja mesmo para você, Marcelo, é isso, por causa disso, olha como é que isso aqui é assim e tal. Ou eu preciso falar assim, não, olha só, tem uma lei lá que fala que não é assim, isso aqui, e você vai achar argumento para concordar comigo? Não faz sentido? Não. Né? E tem pessoas que fazem isso, não na advocacia, mas em qualquer coisa que escreve. Né? Quando eu escrevo alguma coisa e eu recebo uma pergunta que é muito inerente ao que eu escrevi, isso deve acender um alerta na gente. Por exemplo, eu escrevo um artigo, mando para você. Falo assim, Marcelo, o que você achou desse artigo? Aí você me responde assim, mas você está falando o quê? Eu falo assim, volta e escreve de novo. Sim. Volta e escreve de novo. A pessoa nem entendeu o que é. Exato. Né? E com as petições, às vezes em casos mais complexos, a gente tem que fazer isso. Manda para um colega, para uma colega. O que você entendeu? Se a pessoa fala assim, mas é o que você está falando? Assim, volta e escreve de novo. Você já está com o teu texto já entranhado em você, então não tem o que fazer. É verdade. E essa questão do pedido contraposto, ele é tão importante que o artigo 17 da 9.099 fala, né, que havendo pedido contraposto, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na sentença. Né? Exato. Então, assim, se tiver tanta discordância, se ninguém precisa contestar, vamos analisar os pedidos contrapostos e a gente analisa na sentença. Perfeito. Exatamente, exatamente. Vamos conversar um pouco sobre embargos de declaração? Toda vez que eu faço enquete, você acredita que toda vez que eu faço enquete aqui no Instagram sobre embargos de declaração do juizado especial, dá meio a meio? Sério? Dá meio a meio. Porque mudou. Mudou. Com o CPC, né? Mudou-se recentemente, tem só 5 anos. Verdade. E os embargos de declaração do juizado especial é um tema tão polêmico que é quase uma pegadinha. Porque se a pessoa atuava no juizado especial e parou, ela cai na pegadinha. Então, assim, aquela pegadinha de prova, sabe? Assim, como professor eu colocaria isso na prova. Ah, mas olha, a gente coloca, lógico, na objetiva, lógico. E aí você ainda coloca na objetiva e ainda fala assim, explique. Entendeu? Mas mudou mesmo, realmente. O artigo 50 do CPC em relação... 50 da Lei dos Juizados Especiais foi alterado pelo CPC 2015 e trouxe lá dizendo o seguinte, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Ou seja, antes, meus queridos, antes de 2015, eles suspendiam. Então, percebam a diferença. Suspender, o prazo tramitou, ele fica paradinho ali, ocorre o julgamento e depois ele volta a correr de onde ele parou.
Quando interrompe, parou, vou voltar lá no início. Então, assim, muito cuidado em relação a isso, justamente para. Às vezes, eu vou te dizer, Suela, que eu já vi um problema em relação a isso do advogado esquecer que interrompia, e aí já tinha passado acho que 4 dias, e aí quando suspendeu no quinto dia, aconteceu algum tipo de problema que ele não conseguiu e ele esqueceu que interrompia. Ele deixou de apresentar os embargos de declaração. E aí o que Porque aconteceu? achou que Perdeu o tinha, prazo. era Achou que, na intempestivo. verdade, a regra era anterior, que estava intempestivo. E aí deixou de se manifestar em relação a ponto importante. Depois, quando jogou para a turma recursal, e isso aconteceria aos montes, jogou para a turma recursal não tinha nem como questionar, porque ele deixou de embargar lá atrás, deixou de esclarecer um determinado ponto. O embargo de declaração é para isso. É para É esclarecer verdade. pontos da controvérsia. O magistrado, às vezes, ele é falho, ele é um ser humano, ele pode errar na hora de julgar, seja por uma questão que envolve uma omissão, uma contradição, uma obscuridade, enfim. O que consta nos juizados especiais ali, ele pode acontecer tanto na vara comum como no juizado. E aí eu preciso de esclarecer, porque isso vai ser lá em cima um ponto continuar recorrendo. É verdade. E isso é muito importante que você falou, né? A mudança de suspensão para interrupção, ela é tão importante e significativa que ela veio com a modificação do CPC de 2015, né? No âmbito do juizado especial. Veio, inclusive, olha só a observação que eu vou fazer. Ela veio antes do que a contagem do prazo em dias úteis, de tão importante que ela é, Exato, né? exato. O dias úteis. Eu acho que, na verdade, eles acho que pensaram que fosse ser uma aplicação tão imediata que não incidiram na 9.099 quando da elaboração do CPC de 2015, né? Porque logo já iniciou-se o movimento, né? Mas a regra dos embargos de declaração de interrupção, ela é tão importante que teve a necessidade de ser inserida na 9.099 quando do CPC. E isso é fantástico. Então, hoje, gente, não caio mais na pegadinha do Marcelo, na prova dele. Os embargos de declaração interrompem o prazo no juizado especial. E agora ficou igual, né? Porque antes era diferente. Sim. Na Ela justiça comum. interrompe na justiça comum e suspende nos E por juizados. isso Agora todo mundo interrompe. tinha dúvida, porque isso é Isso. péssimo pra gente. Porque aí você conta o que eu fazia antes, só pensava em suspensão. Porque Sim. dos prazos eu conto sempre o menor, para não ter problema, né? Mas aí Sim. agora unificou e que bom, E isso graças a facilita, Deus. né, Suelen? Quando Com interrompe, que, por certeza. exemplo, depois dos embargos de declaração, se há uma mudança substancial do entendimento do magistrado, você imagina se você tiver apenas um dia para apresentar um novo recurso. Olha o problemão que você teria. E aí você prejudica Exatamente. contraditório. É verdade. Com certeza. Depois dos embargos de declaração, normalmente nós temos recurso inominado no juizado Isso, especial, que também não é apelação, é recurso isso aí. inominado. E vou fazer uma pegadinha bem sem graça, Marcelo, que você sabe de manhã permite, né? Por que é inominado? Porque ele não tem nome. Tanto que a própria Lei 9.099 não dá. Você vai consultar lá, você dá um Ctrl F na 9.099, recurso inominado. Aí você vai ver, nossa, professor, você está me confundindo. Não, é recurso. Lá na Lei 9.099 é recurso. Quem dá o nome de recurso inominado somos nós. Inominado porque ele não tem nome. É recurso. E isso é importante, eu tô rindo, Samanta, que querida, tá rindo também. É porque a gente tem que entender o porquê das coisas. Eu lembro quando na faculdade, eu não lembro qual professor, não lembro se foi Clipe ou se foi Varela, um professor de processo civil, chegou e falou assim com a gente: gente, eu recebi inúmeras perguntas, eu preciso ajuizar uma ação. Qual o nome da ação? Eu falei assim, uai, mas é para quê? Ah, é para Uhum. declarar. Então é uma ação declaratória. De quê? De união estável, de reconhecimento de dívida, de inexistência de dívida. Ah, qual nome eu boto? Assim, gente, o nome da ação é o nome do que você está pedindo, do que você não Exato. precisa. Assim, mas eu preciso que eu colocar que é uma ação de declaração de inexistência, de dano moral acumulado. Não, né? Não. Não, e Mas o tem muita nome é o que dúvida em você está relação a isso. pedindo. E a gente tem Mas que eu acho que é entender que importante deixar claro se é declaratória, se é sim. condenatória. Isso é Apesar importante, de eu nós acredito. termos entendimentos, né, Suelen, pelo próprio Superior Tribunal de Justiça que diz que o nome em iuris, o nome que você atribui à ação,
pouco importaria. O que importaria é o plano de fundo. E a gente tem até a tese de um processualista capixaba, que hoje é juiz de direito, que é o Bruno Silveira de Oliveira, que foi nosso professor, que ele tem o juízo de identificação de demandas e recursos, que foi a tese de doutorado dele na USP, que ele fala exatamente isso, que na verdade se você chamasse de ação Museu do Louvre, é o exemplo claro que ele traz, pouco importaria se o pano de fundo dela estivesse com todos os requisitos de uma petição inicial, com E toda isso já acontece muito nas possessórias, né, Marcelo? Da Sim, conversão imediata, porque o que importa é a situação, não o nome, né? Não a nomenclatura. exato, exato. Perfeito. Vamos falar de recurso nominado, Vamos, recurso que é o recurso que não inominado. tem nome. É isso aí. Vamos lá, recurso inominado. Eu não tenho apelação nos juizados especiais cíveis, então quando eu tenho que mandar algum questionamento em relação à sentença do magistrado, eu vou mandar para a turma recursal, e mandar para a turma recursal eu mando por meio do recurso inominado, recurso sem nome. E esse prazo é de 10 dias úteis, também com a mudança que nós temos. Marcelo, turma recursal é tribunal? Não. Turma recursal é um colegiado de magistrados que julgam. E fique Perfeito. bem claro que nos juizados especiais nós não temos segunda instância. Nos juizados especiais nós temos um colegiado que reaprecia o que foi feito pelo magistrado singular. Porque muita gente acha que turma recursal é segundo grau dos juizados especiais. E não. Perfeito. Joaquim está falando aqui um exemplo. Eu ia dar esse exemplo, Joaquim, que quando a gente teve aula com o Varela, ele falou sobre prazo, Marcelo. E ele falou bem Uhum, assim, gente, todo mundo um dia vai perder o prazo. Não tem jeito. A sim. diferença, porque prazo é igual guarda-chuva, só que tem uma diferença muito grande se você está perdendo o seu guarda-chuva ou o guarda-chuva da rainha da Inglaterra. Ah, é verdade, é verdade. Ele deu esse exemplo e a gente nunca mais esqueceu. Porque o tal do prazo é difícil, né? E aí tem uma questão também no recurso nominado, que é o seguinte, a gente pode pedir assistência judiciária gratuita ou gratuidade da justiça, né? Vai as duas nomenclaturas para quem gosta, também em grau recursal. Né? Então, se você pode pedir a gratuidade recursal ou assistência judiciária gratuita recursal, e sendo indeferida, você vai ter o prazo de 48 horas para comprovar o pagamento do preparo sem que o seu recurso seja considerado deserto. Lembrando que precisa pedir, porque se você não pedir, pressupõe que você não pagou. Aí a intimação vai ser para pagar, não para de indeferimento. E é importante isso que você falou, Suelen, justamente por quê? Porque em primeira instância, vamos dizer assim, o seguinte, na verdade, perante o juiz singular, eu não vou ter sucumbencial, né, em juizado especial. Nem Então, na custos, nem verdade, sucumbência, isso aí. isso aí, quando eu for para segunda instância, que na segunda instância, quando eu for para a turma recursal, se eu não peço, eu vou ter que pagar. E também é preciso que ao final, que se eu perder e eu não pedir, tem aquela questão relativa à condenação, né? A condenação e Exatamente. sucumbência. Eu estou até vendo aqui, tem um enunciado no Fórum de Processualistas também, que foi até um objeto da conversa com o Mazei, mas agora eu não vou achar, porque ele é bem mais amplo que o FONAGE, que fala que a determinação do CPC quanto à intimação para recolhimento do preparo recursal também se aplica a 9.099. Mas isso também, eu acho que, de certa forma, nem precisava ter um enunciado para isso, porque o próprio enunciado e a própria 9.099 fala que, se não for pago o preparo, vai ser intimado para fazê-lo em 48 horas. Mas Eu lembrando acho. que... Pode falar. Não, é que eu acho exatamente que que a intenção do enunciado provavelmente é por conta da questão de facilitar a interpretação, Suelen, porque Isso aí. infelizmente hoje é muito difícil por conta da questão de nós termos um país de dimensões continentais, magistrados em todos os estados e em cidades às vezes muito pequenas com entendimentos díspares, e isso acaba acontecendo de um fala num sentido, outro no outro. Tenta interpretar, Unificação do lembrando. procedimento, né? Lembrando que enunciado não é lei, né? Enunciado é interpretativo. Então, assim, os processualistas, maiores renomados processualistas tentam interpretar para dar um direcionamento. Agora, cabe àquela pessoa que vai julgar ter uma compreensão mais adequada sobre o tema. Mas eu vou te falar uma coisa, os enunciados do Fórum de Processualistas, a gente costuma não se atentar, e também de direito civil. O Tartucci, inclusive, fala muito dos enunciados de direito civil.
eu vejo que a gente não usa muito. Nós, advocacia, até mesmo os magistrados nas decisões, é muito difícil você ver alguma coisa baseada nos enunciados de fórum e de direito civil. Mas os enunciados do FONAGE, eu vejo que eles norteiam muito, tanto os pedidos quanto as decisões também. Sim, pode falar. Não, eu tô falando assim, a gente está chegando no final, e aí eu queria inverter a ordem do que a gente ia abordar para a gente falar sobre contagem de prazo em processo eletrônico, que eu acho que é bem importante. A gente falou muita coisa, Carol, e acabou... depois no finalzinho a gente responde a sua pergunta, tá bom? A gente tá falando muita coisa e até acabamos passando do tempo dos pontos que a gente estabeleceu, né? Mas isso Carol, significa o bate-papo tá bom. A Carol é uma linda, promotora de justiça aqui em Minas Gerais, a minha amigona aqui da Universidade do Estado de Minas Gerais. Obrigado, beijo. Que legal. Assim, ela é fundamental aqui para tudo. Ela é aquela amiga que você quer abraçar. Sinta-se abraçado, então, daqui de Vitória, Espírito Santo, viu, Carol? Mas vamos Marcelo, lá. processo eletrônico no juizado especial. Tem alguma diferença? O que eu preciso me atentar? O que eu não preciso me atentar? Como é que é isso? Conta pra gente. A lei do processo eletrônico, né, ela traz uma série de circunstâncias no que envolve a intimação, cientificação e tudo. Por quê? Porque a gente precisa entender que nós estamos adaptados com aquela questão que envolve a intimação, que sai o seu nomezinho lá para você se manifestar. E nós temos o procedimento também que envolve as cientificações do processo eletrônico, que ela pode vir por e-mail, que ela pode vir na questão do acesso. Se você, porventura, chegou lá, tem uma intimação para você. Eu quero saber do que fazer. Eu abri o prazinho lá, já era, o prazo está aberto. O prazo está aberto. E isso na própria lei está bem claro dizendo isso. O STJ já se manifestou nesse sentido, dizendo que prevalece a cientificação que foi realizada no processo eletrônico, independentemente da cientificação por meio de diário. Eu sou totalmente contrária a isso, gente. Mas deixa você falar que eu vou falar meu posicionamento. E além de tudo é o seguinte, se 10 dias você não abre isso, é aquela questão da cientificação por omissão, né? E aí, nesse caso, o prazo é aberto. E se você não se ligar em relação a isso, você perde o prazo, porque o processo eletrônico, ele está ali, ele não vai esperar você, ao seu bel prazer, o dia que você vai querer abrir. Se está ali 10 dias você não se manifestou, mas a cientificação veio daqui a 10, 15 dias no Diário Oficial. Paciência, já estava aberto para você. Isso que eu quero te falar, Marcelo. Deixa eu fazer um resumo aqui, que eu quero que você responda isso nos minutos finais que a gente tem. Gente, o Marcelo está falando com a gente o seguinte. A contagem de prazos no processo eletrônico, ela está na Lei 11.419 de 2006, que fala o seguinte. A intimação do processo eletrônico pode ser pelo diário, pode ser pelo e-mail, pode ser pelo acesso ao sistema. Então, qual é a obrigação da advocacia? Acessar o sistema, porque ele não tem obrigação de te mandar e-mail, nem de mandar para o diário. E Exato. Isso é um grande perigo. E eu acho, meu posicionamento pessoal, que essa lei deveria ser modificada, porque independente do processo eletrônico ou físico, todas as intimações deveriam ocorrer pelo diário. Porque a gente fica refém de inúmeros sistemas e cada um funciona de uma maneira. O interessante é que os sistemas, por ser eletrônico, garante a gente o prazo de 10 dias para leitura voluntária. Então, deu 10 dias da expedição de intimação. Você não entrou lá, você não leu. No 11º dia, é computada uma leitura automática e a partir dali inicia-se o prazo determinado pelo magistrado para cumprimento do ato, enfim. E aí tem uma questão, Marcelo, que eu queria que você falasse com a gente, é o seguinte, que tem acontecido de uma maneira rotineira, porque a gente vê que a publicação pelo diário, envio de e-mail, acaba sendo uma liberalidade da própria vara. Tem vara que intima, tem vara que não intima. Eu recebi a intimação pelo portal do sistema eletrônico. Certo. E depois eu recebi pela intimação. Qual que tem validade? Quando que começa a contar o meu prazo? A que você recebeu pelo portal. A do Diário Oficial depois, pouco importa. Nós temos lá... Tem que mudar essa lei, pelo amor de Deus. Foi o agravo interno no agravo em recurso especial 903-091 do Rio de Janeiro, de 16 de março de 2017, definiu isso.
que a prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via diário da Justiça eletrônico, na hipótese de duplicidade de intimações. E o bom era que o diário vem sempre depois, né? Exato, sempre. Sempre está na Ai, fila para meu publicação. Deus. Então, gente, sabe uma coisa que eu fiz? Post-it, ó. Eu tenho 2 post-it no meu notebook. Um na câmera, para ficar fechado, para eu não correr o risco de entrar em qualquer coisa com a câmera aberta quando eu não quiser. E também um lembrete de entrar nos portais. Todos os dias eu faço isso de manhã. E entro para ver como que tá, porque realmente tem processos que a gente recebe e-mail, não recebe. E eu acho que realmente, volto a falar, é o meu posicionamento, queria saber o seu, Marcelo, de que eu acho que realmente deveria ter uma obrigatoriedade de, independente de ser eletrônico ou não, intimar pelo diário, porque a gente tem inúmeros sistemas. E é Olha, difícil até de sinceramente, administrar. Tem computador que eu nem consigo acessar um sistema porque eu uso mais o outro. eu acho muito difícil essa questão que envolve os sistemas, porque é PJE, é Apollo, é PROC, enfim, os sistemas da ProJude, Projude. enfim, são inúmeros O processos. pessoal do criminal tem um Desculpa. específico ainda de execução. Pois é, exatamente, que eu esqueci agora o nome, que é o É seu, seu, né? acho que é seu. Seu, do CNJ. Então, assim, são vários sistemas de processo e tudo, e o que que acaba acontecendo? Você às vezes se perde, e a tecnologia, ela não é uma tecnologia tão boa. Porque, na verdade, é possível que você não tenha uma confirmação de que a outra parte tenha recebido de fato aquilo. E eu abri o prazo mesmo nesse sentido. E aí, meio que eu estou falando assim, o problema é seu se você não acessou. Isso E aí você aí. não se preocupa com direito material, desculpa, dinheiro não, direito material que está envolvido por trás. É verdade. Eu acho assim, por exemplo, quando a gente fala do serviço público, isso é mais fácil. Por exemplo, vou dar a Carol, o exemplo da Carol, você falou que ela é promotora de justiça. Vamos supor, se ela está lotada em uma vara específica, normalmente ela vai ter acesso a um tipo de sistema apenas, penso eu. Se eu sou defensora pública, por exemplo, atuo na criminal, eu vou ter acesso a um tipo de sistema especificamente. A advocacia civil, eu tenho Justiça Federal, Apollo e EPROC, eu tenho TRF2, que não é o mesmo login, ou seja, eu tenho primeiro e Isso segundo aí. grau com logins diferentes. Eu tenho ProJude no juizado, eu tenho PJE no juizado e na Justiça Comum, e eu tenho o processo físico, que é pelo EJude. Gente, é muito Uhum. difícil. É muito. Sim, E sem contar que o e-mail pode ir para o spam. exatamente. E você perdeu. Sem querer, você esvaziou o seu spam. Olha, eu levanto a bandeira de que precisa fazer uma alteração legislativa nessa lei de 2006 para que seja obrigatório ou até mesmo para que mude a interpretação em relação à intimação pelo diário, porque eu acho que isso facilita a vida da advocacia, dos servidores, dos magistrados em um país que tem tantos sistemas. Se a gente estivesse falando de um sistema único, por exemplo, estadual e federal, único, eu acho que não caberia essa bandeira que eu estou levantando aqui. Mas quando a gente fala de vários sistemas, aí eu acho que a gente tem que pensar em uma outra maneira de uniformizar, já que não é possível fazer pelo sistema próprio. Concorda ou Exato, discorda? concordo com você. Concordo e vamos escrever um artigo sobre isso. Eu ia falar isso agora? Aham. Super topo. Pois é, vamos debater isso, vamos debater esse Super assunto e jogar top. para frente. 2 minutos. O Instagram tá me avisando aqui. A gente tinha para falar sobre recursos, mas eu até gostei que a gente inverteu, porque é o seguinte, semana que vem eu vou receber um convidado muito especial também, que vai falar sobre recursos nos tribunais superiores. E a gente vai falar de RESP e REST. Recurso Beleza. extraordinário que cabe no juizado especial, que é outra coisa assim, se alguém já conseguiu subir com alguém conseguiu ganhar uma reclamação, compartilha com a gente, que a gente quer ver isso acontecendo. Ó, Vanessa Pois falando, é, mas Marcelo assim, escreve 10 artigos por semana. eu A eu vi máquina. tanto aluno, tanto amigo subindo aqui para essa live, eu tenho Sensacional. a honra de estar falando para eles, assim, não tem nem o que falar. Esse convite foi perfeito, Suela, em relação a isso. Assim, muita gente legal entrando aí, professores nossos, assim, só Legal, tenho a né? agradecer essa galera que está aí. Não vamos esquecer de responder da Carol, não. Carol, Vai. apesar da gente saber, eu não sei como é que tá o seu tempo, Suelen, porque eu 30 também não tô com. segundos. Vamos lá. Só para dizer que na segunda instância não tem juizado especial federal, por quê? Porque eles se reúnem, isso substitui o juízo de primeira instância, mas como é um órgão colegiado, esse órgão colegiado decide
e se o magistrado de primeira instância está certo ou está errado. Eu falei rápido só para não perder tempo. Perfeito. Marcelo, muito obrigado. Quem está aqui, a live vai ficar salva, tanto aqui no IGTV quanto no YouTube. Todo sábado tem live com convidados diferentes para abordar inúmeros assuntos interessantes. Marcelo, grande beijo. Beijo para Henrico. Beijo para Jaque. Fiquem bem. Ótimo Obrigado. final de semana. Muito obrigada. Admiro muito o seu trabalho, admiro muito você. E um grande beijo, viu? Eu também tenho muita admiração por você. Obrigado. Beijo. Um beijo grande. Tchau, gente.